Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Hoje nós vamos tratar aí de um tema, principalmente para quem está tendo que lidar com desafios no sentido de sexualidade, no sentido de fetiches, no sentido realmente do desejo sexual. Esse é um tema bastante complicado. Já de antemão eu vou avisar que eu não vou estar levantando bandeira aqui progressista. O que eu quero trazer é realmente o pensamento crítico, né? A aceitação ali do indivíduo por parte dessa. Poderia ser perversão, às vezes não é. Tá ali realmente fazendo com que, né, se você está recebendo o atendimento de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, que você consiga identificar se isso está sendo trabalhado de forma correta ou se isso está sendo trabalhado de uma forma totalmente doutrinada, né? Ou através também de um discurso universitário que tem algum tipo de padronização, algum viés ideológico. E o importante disso é a gente entender que a gente não pode terceirizar a nossa vida e a tomada de decisões da nossa vida para um terapeuta. Então, é muito importante de você tomar esse conhecimento, né, do porquê que acontece isso e como é a melhor forma de você lidar para ver se você está conseguindo avançar ou se realmente é algo ali que alguém está colocando um viés ideológico e que você não consegue realmente entender o que é que está acontecendo. Então, se isso faz sentido para você, fica comigo até o final do vídeo e bora lá. Bom, quando a gente fala de questões sexuais ali, muitas das coisas que a gente procura pesquisar ainda são vistas como tabus, até porque boa parte do que as pessoas consideram como fetiches, né, ou como desejos sexuais, basicamente a gente não tem muita informação dentro da literatura. A gente tem uma série de, vamos assim dizer, questões ali que são consideradas imorais. A gente também não consegue muita informação a respeito, seja buscando ali por meio de vídeos informativos, por meio de outros tipos de informação, porque exatamente as pessoas utilizam, né, dessa questão aí para implantar um viés ideológico, né, em cima disso. Até sei, né, acompanho o trabalho aí de alguns psicólogos, alguns psicanalistas, por exemplo, quando a gente vai comentar sobre a clínica LGBT, né, mas normalmente ela está atrelada também a levantar algum tipo de bandeira. Muitas vezes a pessoa, ela entra nesse tema, ela acaba caindo ali de paraquedas, mas ela não quer, né, exatamente esse tipo de questão. E é muito difícil hoje a gente levantar algum tipo de bandeira, alguma ideia progressista sem levantar uma bandeira, mas isso é possível, né? Não é porque eu estou debatendo sobre esse assunto que eu preciso realmente querer colocar uma ideologia de minorias a mais. E eu acho muito interessante isso porque quando eu vou atender na clínica, né, a gente percebe ali pessoas que têm ali um desejo sexual reprimido, né, mas não entende o porquê disso. E a psicanálise precisa de um certo terreno democrático, né, pra gente conseguir debater essas ideias, porque senão não faz sentido. Sem tornar uma visão de mundo totalitária. Eu não posso realmente colocar uma regra em cima de tudo, porque senão, quem que faz isso tá agindo exatamente em cima do próprio narcisismo. Então, assim, é bem complicado quando a gente vai discutir sobre esse tema, bem complexa a situação, porque muitas vezes a gente não consegue debater, né, de uma questão que poderia ser debatida um pouco mais aberta, exatamente por ter esse viés. É muito interessante que se a gente pega ali casos, né, que a pessoa ela tem um fetiche, um desejo um pouco diferente, ela tem esse sentimento de vergonha e uma certa consciência de que aquilo é errado. E muitas vezes não. Eu acredito que quando a gente vai discutir questões ali sexuais, a gente só pode reprimir, né, ou só pode alertar se esse desejo ele tá atrelado a um crime. Se não for isso, a gente tem que entender realmente o que aquilo significa para a pessoa e ela vai tomar a decisão se ela quer suprir esse desejo ou se ela quer reprimir. Eu não posso colocar ali um viés de reprimir, por exemplo, essa questão, esse desejo sexual, por causa de um viés ali mais conservador, mas eu também não posso influenciar que a pessoa prossiga com aquilo com um viés mais progressista. A gente entende que é muito mais complicado. E dentro da clínica LGBT, por exemplo, que você pode sim discutir esses temas, né, mais abertos, que não tô te falando sem levantar uma bandeira, só que aí já são para pessoas que ela já tem a noção, já tem a consciência de que ela tem esse desejo. Não necessariamente se a pessoa ainda está, né, descobrindo o que significa aquilo. E esse sentimento ele vem de diversas formas, seja para olhar uma pessoa na rua, ter algum tipo de atração. A gente também tem várias situações de um sonho, o sonho muitas vezes sexual, nesse sentido ele pode representar um sentimento que ele está sendo reprimido, um desejo reprimido, e tudo isso é informação para a gente trabalhar na análise, e a consciência disso, o desenvolver disso, da pessoa entender o porquê que ela sente aquilo, o que significa, é um trabalho ali de longo prazo,
para realmente fazer com que a pessoa aceite aquilo que ela está sentindo, ou esse desejo dela, e ver se vai fazer sentido para ela ou não seguir com isso. E assim, é um tema muito chato, que nem eu comentei, porque não tem muita linha de pesquisa, né? Aqui na internet é muito complicada essa situação, porque normalmente, de novo, né, está enviesado ideologicamente, e muitas vezes não é isso que a gente quer, né? Não é todo mundo que precisa desse tipo de conteúdo pra fazer sentido. Às vezes a gente só quer viver a nossa vida bem resolvido e feliz. Eu acho que esse é o propósito aí de muita gente e vai depender de cada um. A gente não precisa necessariamente ficar enfatizando essas questões para discutir tudo que a gente quer debater. É muito interessante porque, se a gente pega na história, o que acontece? Muitos dos desejos sexuais, muitas das coisas que existem hoje no mundo, já existiam há muito tempo atrás, né? Se a gente pegar Roma antiga, a Grécia antiga, mas dentro mesmo da própria literatura, dentro mesmo dos pesquisadores que analisam os historiadores que analisam esse período, a gente tem muita informação que foi apagada. Então, assim, o mundo, se a gente parar para analisar, desde o surgimento das civilizações, agiam de uma forma quanto a isso, quanto às várias questões aí, de uma forma completamente diferente. Só que, devido a toda essa, vamos assim dizer, essa idealização, né, esse pensamento mais ocidental da Igreja Católica que foi enviesado aqui pra gente, não existe mais esse tipo de informação, e muitas das informações, inclusive dos povos originários, ela foi apagada. Então, assim, por que ainda hoje isso é tabu? Por que ainda hoje isso é tão difícil de ser lidado? E para trazer isso de uma forma mais leve, a gente não pode realmente ter um viés crítico quanto a isso, né? É respeitar ali o desejo e a cabeça de cada um e fazer com que a pessoa se sinta mais leve. A decisão, a escolha do paciente é dele. Eu quero deixar isso muito claro, porque muitas vezes, psicólogo, psicanalista, né, ele vai falar assim, não, isso é errado, você deve reprimir, né? Não, isso não se faz, ou esse tipo de pensamento é algo doentio. Na verdade, que não falei, se não for crime, não necessariamente. Então, assim, tratar isso de uma forma mais aberta é importante pro indivíduo ele entender esse tipo de sentimento. E também eu vou colocar ali questões um pouco mais simples, né? Quando eu tô falando da parte sexual também, a gente vê questões ali de diferença de idade, né? Por que algumas pessoas gostam de outras pessoas mais velhas? Por que algumas pessoas gostam de pessoas mais novas, né? E não quer dizer que aí tem um transtorno. Muitas vezes é uma opção, uma questão de gosto. Hoje, né, você pega, principalmente pessoas que têm canais que comentam muito sobre isso, a própria pessoa, né, ela classifica isso, ela trabalha isso de forma preconceituosa. E aí vai, normalmente para acontecer, são dois indivíduos ali que têm exatamente o mesmo interesse, né, e a coisa flui. E assim, a sociedade ela vai ter ali diversas questões, diversas formas de sentir prazer, diversas formas de se expressar, e que, né, realmente você vai estar unindo ali duas pessoas e você vai estar conseguindo conciliar esse desejo para ele ser suprido. E aí, um ponto assim que eu quero chegar, né? Para a pessoa que tá sofrendo com esse tipo de questão, essa questão sexual, de que forma que eu consigo tratar isso, né? De que forma que eu consigo falar sobre isso, de que forma que eu consigo expor realmente os meus sentimentos, né? Acho que assim, o primeiro passo é você aceitar isso que você tá sentindo, é buscar alguém que não tenha esse viés ideológico, esse viés sistemático da coisa, e colocar todo esse tipo de sentimento, todo esse tipo de questão na mesa. A psicanálise, ela tem essa questão de transferência que a gente vai estar realmente ouvindo o indivíduo, né, identificando o porquê daquilo. E eu acho muito interessante quando a pessoa, ela pega, ela não concorda com aquilo, e aí ela já quer justificar com um trauma que ela teve na infância, ela quer justificar aquilo com algo que aconteceu com ela, e muitas vezes não é isso. A gente não tem que ter a resposta para tudo. Por isso que a psicanálise ela é democrática. A gente pode pegar diversas áreas ali para estar entendendo exatamente o que é, se é uma questão muitas vezes hormonal, se é uma questão biológica, se realmente houve um trauma, né? Se é realmente algum tipo de transtorno. A gente tem que realmente estar validando tudo que está por trás disso para estar trabalhando, né? Não tem uma resposta certa. E vai muito além, né? Se a gente pega ali os tipos de fetiches que existem, a gente percebe que existem diversas coisas, mas em que momento a gente vai continuar lidando com isso com preconceito, principalmente quando o paciente está procurando ajuda. Tem que tomar muito cuidado realmente, porque a gente não sabe o viés de cada um. É importante realmente você conhecer o seu terapeuta, conhecer o seu analista, conhecer o seu psicólogo e entender, né, de que forma ali que essa pessoa vai estar contribuindo para você estar verificando essas questões, no sentido de realmente fazer com que você se sinta mais leve quanto a isso. E, de novo, você não pode terceirizar a sua vida para um terapeuta, você não pode terceirizar a sua vida para um psicólogo, para um psicanalista.
Quem toma as decisões de seguir ou reprimir esses desejos, esses impulsos, é o próprio paciente. E se não tem nenhum crime quanto a isso, não tem nada de errado. Então, basicamente é isso, o vídeo que eu quero trazer para vocês. E muito obrigado, até o próximo vídeo.